Agora vamos falar sobre como levar a criança a fazer de fato, a cumprir com a sua obrigação de estudo quando ela não quer fazer isso. Existem alguns motivos pelos quais a criança ou o adolescente podem se recusar a realizar um determinado estudo ou uma determinada lição de casa, um determinado projeto. Então essa criança pode estar com preguiça, é uma possibilidade, né, ter preguiça de fazer aquilo. Ou a criança pode estar com dificuldade naquela matéria específica ou naquele assunto específico, ou ela pode ter uma dificuldade de interação com os colegas quando for um trabalho em grupo ou alguma coisa assim. Ela pode ter um pouco de vergonha mesmo, né, de tratar com os colegas, ser um pouco mais envergonhada e não querer se expor socialmente. Ela pode não querer apresentar o trabalho diante da turma, por exemplo. Você pode ter crianças também que estão com algum empecilho de ordem prática com relação à atividade. Então, por exemplo, a atividade demanda que você pinte, mas eu tenho dificuldade de pintar. Ou então que eu recorte e cole, mas eu tenho dificuldade de recortar e colar. Ou então a minha tesoura está com problema. Aí é uma questão mais material mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre algumas técnicas para que você consiga levar a sua criança a fazer a tarefa, porque a tarefa é dada pela escola ou pelos tutores, pelos pais em casa, no caso do homeschooling. Essas tarefas elas são dadas à criança não como algo opcional, elas são dadas como algo que a criança precisa exercer. E se ela precisa exercer, ela pode não querer exercer, mas ela não pode deixar de exercer, sabe? Então, você precisa deixar isso bastante claro para a sua criança. Primeira regra, tenha um horário específico para fazer a tarefa. Tá? Então, tem que ter um horário específico. Se a criança tem tarefa, se a criança tem que estudar naquele dia, ela vai usar de X a Y hora. Sabe? Então, das 3 até as 4, ou então das 3 até as 5. Se precisar, ela vai um pouquinho mais além, mas ela precisa realizar aquilo. E se ela tiver que extrapolar, se ela tiver um dia que ela tem um trabalho mais complicado, uma tarefa mais complicada, um estudo mais denso, você pode, isso é legal, tá? Isso não é como se fosse um sistema de recompensa, sabe? Você pode permitir que essa criança faça alguma coisa que ela gosta depois, sabe? Não como um sistema de toma lá da cá, sabe? Mas assim, você tá vendo que aquela criança tá exausta, ela tá cansada, ela teve que gastar mais tempo fazendo aquilo, você pode deixar de repente ela jogar um pouco de videogame que ela gosta, ou deixar que ela converse um pouco com os amigos que ela joga, que o menino vai jogar bola, etc, sabe? É a mesma coisa com a gente, sabe? Quando você tem um trabalho bastante estafante para fazer, quando você tem alguma coisa que você precisa fazer e você não gosta de fazer porque é difícil, porque consome, depois disso você não vai lá na geladeira e assalta aquela barra de chocolate? Ou então aquela latinha de cerveja? Ou então você não assiste um jogo de futebol? Ou então não assiste um filme específico que você gosta? Todos nós funcionamos assim, nós temos algumas pressões na vida e nós precisamos de alguns escapes. Existem escapes positivos e negativos. Ensine a sua criança a encontrar escapes positivos. Use escapes positivos você mesmo. Então, por exemplo, depois que você realiza uma coisa muito exaustiva, você tomar um banho quente é uma coisa que reanima, sabe? Ou então você ter um tempo para conversar com amigos é uma coisa que vai te dar mais ânimo, vai te deixar melhor para continuar com as atividades do dia. Então, descubra alguma coisa, né, que no dia a dia da sua criança ajuda a criança a meio que se restabelecer, sabe? A encontrar o ponto pacífico dela, mais ou menos, né? Então, ajuda ela com isso. Se ela pega um trabalho mais pesado, permita que ela tenha entre muitas aspas, um momento de compensação, tá? Vamos lá. Horário tem que estar bem estabelecido. Segunda coisa que tem que estar bem estabelecida é lugar. Então, a criança vai estudar, ela vai estudar aonde? Ela vai estudar na escrivaninha do quarto dela? Ou ela vai estudar na mesa da sala? Ou ela vai estudar na mesa da sala de jantar? Mas ela precisa ter algum lugar onde ela consiga se sentar, apoiar o livro, apoiar o caderno, escrever com conforto razoável, tá? Não precisa ser pluma, sabe? Mas a criança precisa conseguir sentar com uma postura boa
e exercer aquilo que ela precisa. Então, se ela precisa escrever, ela precisa ter um lugar fixo, um lugar firme para que ela consiga escrever. A criança precisa ficar sentada por uma quantidade razoável de tempo, ela precisa ter um lugar que seja adequado para ela se sentar, e ela precisa ter alguns intervalinhos para ela poder levantar, esticar um pouco, andar até a cozinha, andar até o banheiro, sabe? Então, você precisa de um horário pré-estabelecido, de um lugar pré-estabelecido. Esse lugar precisa ser muito bem organizado, então ele precisa ter o conforto necessário para que a criança esteja ali, ele precisa permitir um bom foco, então você não pode ter uma televisão ligada no fundo, você não pode ter alguém falando no telefone no fundo, você não pode ter barulho demais, sabe? Você precisa... Tá, na minha casa eu não consigo fazer nada disso, tudo bem, mitigue ao máximo as fontes de distração, tá? Tire ao máximo, o máximo possível, diminua tudo que distrai a criança ou adolescente na hora de fazer tarefa, na hora de fazer os seus estudos pessoais. Isso dá um resultado enorme, tá? Eu cheguei a ter uma aluna que, no tempo de aula online, né, adulta, ela fazendo prova, de repente ela fala, não, peraí, perdi a pergunta, pode repetir, porque a novela ficou interessante, eu estava olhando a novela. Gente, misericórdia, né? Por misericórdia, não assista novela, não deixe a criança assistir novela enquanto ela faz tarefa, né? Não deixe a criança assistir televisão, qualquer coisa, videogame, nada, celular. Algumas crianças vão precisar de um pouco de ajuda, um pouco mais de interferência na hora de construir as barreiras do autodomínio, né? Do autolimite. Então a criança não consegue sair do celular, está viciada no celular. O adulto tem que entrar e falar, olha, por favor, entregue o seu celular. Você precisa fazer a tarefa agora e eu não quero que você use o celular porque é para o seu bem, sabe? E você precisa deixar claro para a criança que ela precisa fazer aquele momento de estudo. Ah, não quero fazer. Tudo bem, meu filho, você pode não querer. O que você não pode é deixar de fazer. Então você vai fazer. Vamos para a mesa, vamos para a escrivaninha, pega as suas coisas, nós vamos fazer a atividade agora. Então, olha, quando você conversa com a criança e a criança rebate, ela diz para você que não quer fazer a tarefa, esse é o movimento. Primeiro, você vai até a criança e fala de forma bastante clara, sem fazer perguntas, você vai afirmar, você vai dar aqui uma ordem, você vai dizer, João, hora de fazer a sua tarefa. Ou então, João, hora de você estudar. Por favor, se levante, pegue suas coisas e vá para a escrivaninha começar. Ah, não quero começar. João, você pode não querer começar. O que você não pode é deixar de começar. Então você vai fazer a sua tarefa agora, porque é o horário que nós combinamos. Então, levanta, pega suas coisas, vá para a mesa e vá fazer a sua tarefa. Sabe? Então você fala de uma forma séria, olhando nos olhos da criança ou do adolescente, você coloca limites, você não faz perguntas do tipo, eu já não te falei milhares de vezes que você precisa fazer tarefa. Ou então, João, não está na hora da sua tarefa? Porque daí a criança ou adolescente responde, tá na hora. Desarmou você. Né? Ou então, você já me falou 200.000 vezes. Desarmou você de novo. Então assim, seja bastante direto, bastante claro, bastante ao ponto mesmo, sem grosseria. Você deve usar assim as palavrinhas, né, por favor, mas você tem que ser firme, sem machucar, sem ofender, sem gritar, né, sem ameaçar. Você tem que ser reto naquele momento. Então olha, João, você pode não querer fazer a tarefa. O que você não pode é deixar de fazer a tarefa. Por isso, pegue suas coisas e vá para a mesa fazer sua tarefa. Se a criança ou adolescente começa a dizer que não vai fazer, não vou fazer, etc e tal, aí você vai ter que lançar mão de uma punição. Tá? Castigos, né? Assim, físico nunca, jamais. Quando nós falamos em punições, você deve, né, os cônjuges juntos, pai e mãe, ou então os responsáveis juntos, devem se reunir longe da criança e devem ter
pré-estabelecidos quais são os tipos de punição que vão ser aplicadas à criança ou adolescente em cada caso específico. Então, por exemplo, se não quer fazer tarefa, vai ficar sem tal coisa. Se não quer comer o legume, sei lá, vai ficar sem tal coisa. Se bateu no colega, se fez alguma coisa, se quebrou alguma coisa, vai fazer isso aqui, ou então vai ficar sem isso aqui. Por que é fundamental que os pais ou responsáveis tenham negociado isso entre si antes? Primeiro, para evitar que você exagere na hora de aplicar o castigo. Tá? Então, por exemplo, você está sem videogame por uma semana. Né? Ou então você está sem... Aliás, isso não é tão exagero, mas você está sem videogame por um ano. Né? Peraí, você vai conseguir sustentar a sua palavra? Por um ano sem videogame? Você vai dar conta de sustentar? A criança vai sair de férias. Não estou defendendo o videogame não, tá, gente? Eu assim, não considero o videogame uma coisa boa para as crianças, mas é a realidade, as pessoas usam. Então, você vai conseguir sustentar, porque a criança vai sair de férias e você vai estar trabalhando. E daí, de repente, essa criança vai começar a vir atrás de você pedindo coisas e você vai desejar voltar pro videogame. Não estou dizendo que isso é o certo. De fato, o certo é você tirar o videogame, né, ou não deixar o videogame ser uma ferramenta de muleta para você, né, e você, de fato, desenvolver coisas que atraiam a criança e tragam uma vida ativa, um conhecimento para ela, uma participação na vida da comunidade, etc. e tal. Mas, como eu falei, não estou falando aqui do ideal, estou falando do que realmente acontece em boa parte das famílias brasileiras. Então, se você permite que a criança use o videogame porque você está preocupado com coisas do trabalho e tal, e assim a criança fica um pouco entretida, claro, com tempo limite, isso é sempre importante, você vai dar conta de manter essa criança por um ano sem videogame? Outra coisa. Você vai dar conta, mas e o seu cônjuge? Se o pai dá conta, mas a mãe não, ou se a mãe dá conta, mas o pai não, de um determinado castigo, de uma determinada punição, não vai dar certo. Tá? Porque daí vai começar aquela coisa assim de, o papai não deixa, mas a mamãe deixa, escondido. Isso é péssimo para a formação do caráter da criança. Outra coisa importante, por que conversar antes? Porque assim vocês vão estar de acordo e vocês vão usar a mesma medida. Sabe? Se for o pai ou se for a mãe, a criança desobedeceu, fez alguma coisa específica, você propôs a ela a correção, ela não aceitou a correção, você vai colocar um castigo, uma punição, que seria a mesma que o seu cônjuge aplicaria, se fosse com ele. Sabe? Isso é bastante importante porque demonstra para a criança, para o adolescente, a unidade do casal. E essa unidade, ela é um princípio firme, né? Então a criança vai perceber que dentro da família dela existe uma ordem, sabe? Por fim, você estabeleceu a punição. A criança levantou e foi fazer, beleza, sem punição, né? Se você disse que ia impor a punição e a criança voltou atrás, foi lá e fez, você não precisa, fez a tarefa, você não precisa impor a punição. Agora, se ela realmente não foi, aí você impõe a punição e você não volta atrás, sabe? Você não fala assim, não, mas eu acho que... Não, tem que ser uma punição bem estabelecida anteriormente para você não cair em excesso. E daí, depois que você empenhou sua palavra tem que permanecer até o final. Tá? A criança ainda assim não foi fazer a tarefa. Aí você pode começar a pensar em outras punições, né, que vão levar a criança a, de fato, fazer a tarefa, porque ela não pode ficar sem, sabe? Então é importante, a tarefa não deve ser uma punição, mas se a criança se recusa a realizá-la por preguiça, então ela pode ser sim punida. Agora, nos casos em que não se trata de preguiça, não puna a criança, sabe? A criança não está conseguindo, você senta e conversa com ela, ou então ela não quer fazer, você pergunta para ela o porquê que ela não quer fazer, ela vai te dizer porque eu tenho dificuldade nisso, porque eu tenho dificuldade naquilo, porque o professor me explicou, mas eu não consigo entender. Aí você vai mais fundo, aí você tem que procurar de repente um conteúdo na internet que vai ajudar a criança a entender melhor aquela matéria. Ou se você domina aquele assunto, você mesmo explica para a pessoa, para a criança,
Se você precisar, você chama um professor particular, um tutor, né? Você busca ferramentas para que a criança consiga, de fato, aprender aquele elemento necessário à consecução da sua tarefa, à consecução e à finalização dos seus estudos, sabe? Então, recapitulando, se você precisa ter um horário específico e um lugar específico para que a criança faça os seus estudos. Esse lugar específico tem que ser calmo, tem que ser um lugar silencioso, tranquilo, não pode ter interferências. A criança tem que ter um mínimo de conforto, seja auditivo, seja físico, né, de estar sentada numa cadeira adequada, a mesa para ela conseguir ter uma superfície firme para ela escrever. A criança pode não querer fazer a tarefa, o que ela não pode fazer é deixar de cumprir com a sua obrigação. Então você diz isso para ela de forma bastante clara, de forma calma, porém firme, e a criança vai então te dizer que o porquê de ela não querer fazer, né? Então, se ela não quer fazer por preguiça, você pode estabelecer uma punição caso ela não queira fazer a tarefa. Se ela não quer fazer por algum outro motivo, você tenta ir mais fundo nesse motivo. Descobrir se ela realmente aprendeu aquela matéria, se ela está com dificuldade em algum ponto específico, e assim você consegue encontrar o meio adequado para ajudá-la.